26. Mateus 26. Glória a Deus. Mateus 26 e o versículo de número 14 diz assim: Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes do sacerdote e disse: O que me darei, e eu vos entregarei. E eles lhe pesaram 30 moedas de prata. E desde então buscava a oportunidade para o entregar. Amém, irmãos? Amém. Então nós vemos aqui que nessa palavra, do qual está escrito na palavra de Deus, nós vemos que Judas, ele foi um discípulo escolhido por Jesus. Ele foi um discípulo escolhido para pregar a palavra de Deus. Ele foi um discípulo do qual Deus escolheu para anunciar o Evangelho. Ele foi um discípulo que andou com Jesus. Ele ouviu as palavras de Jesus Cristo na caminhada de Cristo durante 3 anos, do qual Cristo andou na terra. Vemos que Jesus, em uma das passagens, diz que Jesus passou a noite em oração e escolheu os 12 discípulos. Sim, ele escolheu os 12. E dentre esses 12 estava Judas. Sim, o mesmo Judas que ele escolheu para anunciar o Evangelho de Cristo. Jesus escolheu Judas e enviou para pregar o Evangelho, para expulsar os demônios, para curar os enfermos. Mas nós vemos aqui que este mesmo Judas diz nesta palavra que ele procurava uma oportunidade para entregar Jesus. Ele procurava uma oportunidade para o trair o mestre. Então aqui nesta palavra, nós vemos que na última ceia de Cristo, na última ceia que Cristo vai celebrar com os seus discípulos, nós vemos que Jesus está tudo preparado à mesa. Ele chama assim os 12. Então na mesa ele começa a lavar os pés do discípulo. Então ele lava os pés dos 12 discípulos, ele lava os pés de Judas. Judas já estava tramando tudo ali para trair o mestre, para vender a Cristo. Nós vemos que Jesus, ao chegar, ele diz assim: aqui entre vós existe um que vai me trair, existe um que vai me vender, existe um que vai me trair. Então Judas estava presente. Judas estava presente ao ouvir isso. A palavra diz que todos os discípulos começaram a dizer entre si, a interrogar entre si, um perguntar para o outro, na mesa, na reunião, dizendo assim: Senhor, será que é eu? Então eles ficaram com dúvida, até então que Jesus não revelou quem era que ia trair, só que Jesus sabia quem era. Nem por isso Jesus anunciou, e ele falou: é você, Judas? Não, Jesus apenas falou: aquele a quem eu molhar o bocado de pão no vinho, esse vai me trair. Então, existe um momento aqui em que Judas se aproxima de Jesus, e Jesus dá um bocado para Judas, e Judas pergunta para Jesus: Senhor, será que é eu? E Jesus responde para Judas: você o disseste. Então naquele momento, Judas fica perturbado, e aí naquele momento diz que Judas sai apressadamente, e sai correndo ali, e de repente os discípulos que estavam presentes pensaram consigo: provavelmente ele deve ter ido para comprar alguma coisa. Ele deve ter ido buscar alguma coisa. O mestre deve ter mandado ele ir comprar alguma coisa, porque ele guardava o dinheiro. Judas, ele tinha um cargo no meio dos 12. Ele tomava conta do dinheiro. Ele era o tesoureiro da turma dos 12. Cristo tinha escolhido para isso. Nós vemos naquela passagem do qual aquela mulher com aquele vaso de alabastro, ela se chega perante ali onde Cristo estava na mesa, na casa de Simão. De repente ela derrama, ou até mesmo tenta derramar sobre os pés de Jesus. E naquele momento Judas se opõe, e ele diz assim: não poderia vender isso por 300 dinheiro e dar para os pobres, distribuir para os pobres? E a tradução diz assim: não porque Judas gostava dos pobres, não porque Judas amava os pobres, mas porque ele era ladrão. Porque ele colocava a mão, ele roubava, ele pegava do dinheiro do qual ele guardava,
está bem claro o texto. Judas não se preocupava com os pobres. Judas não se preocupava com nada a não ser consigo, diz a palavra. Então, neste momento aqui, nós vemos que Judas, ele tinha esse cargo de tomar conta do dinheiro. Nós vemos que, onde eu li aqui, que Judas, procurando esta oportunidade, e ele vai até o sumo sacerdote. Nós vemos aqui, ainda no capítulo 26, e o versículo 14. Então um dos 12, chamado Judas Iscariote, foi ter com os príncipes do sacerdote e disse: o que me darei? E eu vos entregarei. E eles disseram, e pesaram 30 moedas de prata. Então aqui, ele vai até o sacerdote, os príncipes, porque ele procurava a oportunidade para prender a Cristo, só que eles não podia e não tinha como pegar Cristo. Então neste momento, Judas, ele diz assim: é agora que eu vou ganhar com isso. Então ele vai até o sumo sacerdote e vende Jesus. E ele perguntou para eles: quantos vocês me dão para eu entregar o mestre? E eles pesaram 30 moedas de prata. E entregou para Judas. E Judas agora estava feliz, porque Judas agora estava com dinheiro, com o bolso cheio. E ele estava com 30 moedas de prata no bolso. E Judas aqui com 30 moedas de prata no bolso. E ali os príncipes sacerdotes perguntaram assim para Judas: mas qual é o sinal que você vai dar? Como é que você vai fazer para dizer onde o mestre vai estar? Como é que vamos saber o dia e a hora? Então eles falaram: olha, hoje mesmo à noite, depois do culto, depois da Santa Ceia, ele vai estar no monte orando. Ele vai estar no monte buscando. Então, naquele momento, Jesus foi para o monte orar. E Jesus estando no monte orando, nós vemos nesse trecho aqui, do capítulo 26, o versículo 47 diz assim: estando ele ainda a falar, e eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele uma grande multidão, com espada e porrete, e os príncipes do sacerdote e dos anciões do povo. E o traidor tinha lhe dado um sinal, dizendo: o que eu beijar, esse o prendei. Ele deu um sinal. Ele falou assim: olha, eu vou dar um sinal para vocês. Quando eu chegar no monte, aquele quem eu me aproximar e o beijar, vai ser esse que vocês podem prender. Então Judas, quando chega lá, vai até Cristo e ele fala assim: Rabi, mestre, eu vos saldo com a paz. E beijou a Cristo. Então já estava tudo combinado. Agora vocês pensam que Jesus não sabia? Jesus sabia de tudo que ia acontecer. Ele sabia de tudo que estava acontecendo. Jesus falou assim: quem vocês procuram sou eu. Estou aqui. Jesus se aproxima e Judas o beija. E naquele momento, Jesus disse para Judas assim: amigo, com um beijo você me traiu. E Jesus disse assim: por que fizeste isso? E naquele momento, o soldado pega Jesus e prende a Jesus e levam. Judas sai com as 30 moedas de prata, feliz, porque agora estava com dinheiro, estava com as 30 moedas de prata. Só que aquela noite inteira, Jesus estava sendo torturado, estava sendo blasfemado, cuspido na sua face, acusado. E Judas, imaginando que ele tinha ganhado com aquele negócio, e passou aquela noite inteira. Na manhã do dia seguinte, aí agora vem um remorso na vida de Judas. Olha o capítulo 27, já estou encerrando. O capítulo 27 diz assim, ó: e chegando-se amanhã, todos os príncipes sacerdotes e os anciões do povo formavam-se juntamente com o conselho contra Jesus para o matarem. E manietaram e levaram e entregaram ao governador Pôncio Pilatos. Então Judas, o que o traíra, vendo que foram condenados, trouxe arrependido as 30 moedas de prata,
aos príncipes dos sacerdotes e os anciões, dizendo: pequei traindo sangue inocente. E eles, porém, disseram: o que nos importa? Isso é contigo. Judas volta depois que aconteceu o episódio, depois, no dia seguinte, não deu nem tempo ele desfrutar do dinheiro, das moedas que ele havia vendido a Jesus. Então ele volta e entrega para os príncipes sacerdotes. Estavam eles lá todos reunidos. O que iam fazer com Jesus? Como que iam fazer? Eles estavam tramando. Então Judas volta e fala assim: olha, eu estou arrependido. Eu quero devolver para vocês. Devolve o mestre. Não precisa matar o mestre, não. Está aqui as 30 moedas de prata. E aí eles disseram assim para Judas: o que é que nós temos contigo? O problema é seu, Judas. O problema não é nosso, agora é seu. Se vira você. E Judas entregou as 30 moedas de prata para eles. Então eles disseram bem assim: o que é que nós vamos fazer com essas 30 moedas de prata? Nós não podemos colocar no cofre do templo, porque é moeda de preço de sangue. Esse dinheiro é maldito. Esse dinheiro, existe maldição nesse dinheiro. E eles chegaram a uma conclusão. E eles disseram o seguinte: precisamos descobrir algo para usar esse dinheiro. Então eles chegaram numa conclusão e compraram um pequeno sítio. Compraram um pequeno sítio com aquelas 30 moedas de prata, do qual esse pequeno sítio servia para enterrar. Era como se fosse um cemitério para enterrar todos os estrangeiros que morriam. Então aqui Judas volta arrependido. E sabe o que Judas faz? Atos, capítulo de número 1, versículo de número 18. Vamos ver o que é que Judas faz. Atos 1 e 18. Está escrito assim. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade, precipitando-se e arrebentando pelo meio de todas as suas entranhas, e o derramaram. Judas volta arrependido, se joga perante uma estaca, e todas as suas entranhas derramam, e Judas tira a sua própria vida, porque não esperou a oportunidade. Versículo 19: e foi notório que todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que na própria língua se disseram, campo, se chamaram Aceldama, isto, campo de sangue. Comprou este campo aqui chamado Aceldama, colocou o nome, porque foi adquirido com preço de sangue, com as 30 moedas de prata. Então, Cristo foi vendido por Judas, mas ele não teve a oportunidade, não deu tempo de ele desfrutar o que ele ganhou com aquele dinheiro. Então nós vemos aqui que não vale a pena deixar Jesus, não vale a pena vender Jesus. Quantos têm vendido Jesus? Por muito pouco. Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata, mas existem pessoas vendendo Jesus por muito poucos do que 30 moedas de prata. Então Judas, ele criou um remorso em si, porque se Judas tivesse se arrependido, mesmo tendo cometido esse ato, Cristo teria perdoado ele. Cristo teria o chamado de volta, mas ele pensou que Jesus não ia perdoar e disse: não tem jeito para mim, e tirou a sua própria vida. Quantas pessoas não têm tirado a sua própria vida, imaginando que não tem jeito, que não pode voltar, mas Cristo, ele dá jeito, ele tem jeito. Amém, irmãos? Então a oportunidade é esta. Vale a pena voltar para Jesus. Amém? Assim, eu quero nesta noite agradecer a oportunidade, que Deus possa abençoar os irmãos, em nome de Jesus. Amém? Que os irmãos possam continuar adorando a Deus em espírito e em verdade.